Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Instituto de Direito de Família na Prática. Meu nome é Thaís Ribeiro, eu sou advogada, professora universitária. Estou aqui nesse projeto incrível com a minha amiga, minha sócia, a advogada Mariana. Oi, Thaís. Olá, sejam muito bem-vindos no nosso podcast. Eu sou Mariana Vilela, sou também advogada e nós juntas criamos o Instituto de Direito de Família na Prática, que é o que a gente vai contar aqui para vocês nesse primeiro episódio. Eu queria que você contasse aí para quem está nos ouvindo por que você escolheu o direito, como você se tornou advogada. Thaís, a minha primeira opção foi o jornalismo. E eu comecei mesmo a fazer jornalismo em Taubaté. E logo nos primeiros dias de aula, eu vi que não era aquilo que eu esperava, né? Eu queria que tivesse a prática, né, da comunicação. E logo no início eu fiquei sabendo que aquilo era mais para o final da faculdade. E aí eu fiquei muito desmotivada e voltei para minha casa, que é numa cidadezinha aqui pertinho de onde a gente está, que é Santa Rita do Sapucaí, que é sul de Minas. E lá eu resolvi que eu iria para a minha segunda opção, que era a faculdade de Direito. E aí eu fiz a faculdade de Direito na cidade ao lado, que é aqui hoje onde a gente está, que é Pouso Alegre. Fiz na Faculdade de Direito do Sul de Minas. E logo no primeiro dia de aula, eu não me esqueço, eu fiquei apaixonada pelo direito. E aí surgiu toda essa paixão mesmo pelo direito. E depois, com o passar do tempo, quando a gente começa a ter o direito de família, foi que eu me encantei pelo direito de família. E você, como é que foi? Mariana, eu te perguntei porque eu acho que é tão importante a gente identificar a nossa história, né? E saber aonde a gente chegou. Eu também sou uma moça do interior, né? Eu não tenho nenhum advogado na minha família, nenhuma advogada ou alguém que atue na área do direito, né? Mas, assim, se for pensar enquanto personalidade, pessoa mesmo, Thaís, desde muito nova, eu sempre fui muito preocupada, né? Às vezes até considerada como palpiteira ou intervencionista do problema alheio, né? Eu sempre me incomodei com as pessoas sentindo-se mal em relação àquilo que elas sentiam e que derivavam de problemas familiares, de questões afetivas, que também ingressam na questão patrimonial, né? Hoje a gente, enquanto advogado, sabe disso, né? Que isso tudo é um conjunto, né? E eu tinha essa vontade de fazer com que o outro se sentisse melhor diante do problema deles. E eu me achava, engraçado isso, né, como criança, depois, enquanto adolescente, competente para isso. Eu achava que eu tinha uma autoridade para ajudá-los nesse sentido. Então, quando eu fui escolher, né, a vida profissional, acho que a gente é muito jovem para escolher a faculdade que vai fazer, né? E o problema não é a escolha, eleger um, é tudo aquilo que você deixa, né? Porque a gente tem competências também para outras áreas, né? Inclusive, hoje, quando a gente fala do direito, nós vamos falar isso durante até nossos outros podcasts, episódios. O direito ele é tão interligado, né? Hoje há a psicanálise, a psicologia, há setores que precisam se aproximar. Então, principalmente o direito de família. Então, quando eu escolhi o direito, eu acho que estava ligada a essa minha questão pessoal, uma questão de personalidade mesmo, certo? Mas depois eu me apaixonei claramente, né? Dentro da faculdade, o direito de família não veio a ser minha primeira paixão, não. Sempre fui muito, muito apegada ao direito processual civil, né? A disciplina que, para mim, são 6 meses a gente fazia, né? Daquela determinada tema, o direito de família por 6 meses, eu acho hoje, né? Analisando, eu falo, meu Deus, ele é tão amplo, né, que aquilo é tão curto, né? Então, eu vim me apaixonar pelo direito de família quando eu comecei a atuar. E quando eu comecei a atuar, junto com essa paixão, também veio a dificuldade. Porque eu abri um escritório, fui ser autônoma numa cidade de Poços de Caldas, onde eu tenho meu escritório, né? E você não conhece as pessoas da cidade. Você sabe que quer, que deseja, que pode advogar,
Mas ligado a essa dificuldade de criar o escritório, também tem a dificuldade prática, profissional. E acho que isso a gente vai conseguir conversar também daqui para frente, né, Mariana? E assim como você também, na minha família, não tinha nenhum advogado. Então, eu também tive que iniciar do zero, né? E outra coisa também, eu fiz estágio no Ministério Público. E, na época, o estágio era não remunerado. E eu lembro que eu tinha colegas que optaram por fazer em escritórios particulares para ter a remuneração. E hoje eu falo que o que eu ganhei fazendo esse estágio no Ministério Público foi muito mais que qualquer valor mesmo, qualquer quantia financeira. Né? A gente aprende muito. Sim, sim. E também, assim, quanto ao direito de família, que você estava falando que o seu surgiu com a prática, o meu já foi logo ali no início mesmo da faculdade, e o meu TCC foi sobre direito de família. Então, o meu foi logo do início mesmo que eu apaixonei pelo direito de família. E quanto à prática, logo que eu formei, eu não trabalhei com direito de família, eu fui ao contrário. Né? Eu enviei currículo, eu formei e enviei currículo assim, para um monte de escritório. Entrei nos sites e fui encaminhando currículo. Uhum. E aí eu fui chamada para uma entrevista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fui para a entrevista e já fiquei para lá. E aí lá eu trabalhei com direito bancário. E depois, com o passar do tempo, eu vi que eu queria mexer com o direito de família, que eu queria ter o meu escritório. E foi quando eu voltei para ter o meu escritório. Que aí já comecei com o direito de família mesmo e que estou até hoje no direito de família e sucessões. Eu fui afunilando, né? A gente começa mesmo generalista, Sim. né? Não, e também não tem nenhum problema, defeito em quem é advogado, advogada, que atenda a várias áreas, né? Mas eu falo por uma questão de entregar o meu melhor profissionalmente, identificar com essa área, isso me faz sempre querer estudar mais para entregar melhor para o cliente. Eu acho que isso é que é importante na questão da especialização. Então, quando eu falo que eu vir a me apaixonar durante a prática mesmo, durante a minha vivência com a advocacia, foi isso. Inclusive, constatando que nessa nossa área, a lei, né, ela não basta. Precisa, assim, uma atualização diária. Constante. Justamente porque eu vejo que nós estamos sempre um passo atrás da sociedade. O direito tenta acompanhar, né? Mas a gente tem que pensar, inclusive, no momento em que o legislador criou aquela determinada lei. O porquê que hoje a gente consegue ou não consegue aplicar. E isso no direito de família é uma coisa muito particular, porque a gente pisca os olhos e já teve uma modificação. Né? O direito de família ele é muito dinâmico. Né? Então, por isso, a legislação não consegue acompanhar assim na sequência. Exato. Né? E aí que com o Instituto, que a gente vai falar com vocês, é que a gente vai fazer essas atualizações, esse acompanhamento do que está acontecendo, né, nos tribunais, no Superior Tribunal. Enfim, é isso que vai orientar a nossa advocacia mais do que a própria lei. Sim. E, Mariana, as suas especializações foram voltadas para a área do direito de família? Não todas. Né? Eu fiz também direito médico e da saúde. Uhum. Mas o direito, como eu digo, né, para os meus amigos, o direito de família não me deixa, né? E eu também não deixo o direito de família. Então eu fiz, mas continuei no direito de família mesmo. Eu falo que agrega, é lógico, Sim, né? Porque a gente tem casos de família que a gente precisa se envolver com o direito médico, mas a minha paixão mesmo é o direito de família. Eu falo, a gente comentando disso, né, sobre formação acadêmica, sobre dedicação, é nesse sentido mesmo, porque a gente sai da faculdade, por melhor que você faça a faculdade, por melhor que a faculdade te entregue, né, nós sabemos, eu enquanto professora sei o quanto o corpo docente ele se dedica ali para entregar, sim, o melhor aos seus alunos, para que saiam dali
ótimos profissionais, mas isso depende muito do profissional em si, né? Então, você buscar uma especialização, é aquilo que comentamos antes e até conversamos, né, nos bastidores, você buscar especializar-se para entregar o melhor para o cliente. Inclusive, nós somos a advocacia, mas para entregar o melhor até para o judiciário, né? O juiz, a juíza, o julgador da causa, precisa ali ter elementos que sejam condizentes com a realidade. E a realidade no direito de família, ela é muito dependente de um sistema todo, né? Sim, o direito de família ele é multidisciplinar, né? Então, a gente também precisa e deve contar com a ajuda de outros profissionais também, sim, né? E o próprio instituto vai trazer isso para o aluno, para o advogado, e inclusive essa prática, né? A gente estava falando nos bastidores e você contou um caso da sua primeira distribuição. Não foi? Foi isso mesmo. Eu saí, né, toda confiante, fui fazer o meu primeiro processo, né? E aí a gente fica até ligado àquelas nomenclaturas, se é certo que eu vou distribuir uma ação, processo, se eu peço a procedência da ação ou dos pedidos, né? E aí eu falo isso porque quando eu saí da graduação, eu fui fazer uma especialização em direito processual. Né? Então, isso tudo na técnica, a gente acha que está lindo, que está bonito. Você colocou ali quais eram os problemas do seu cliente, mas eu cheguei, Mariana, no fórum, tá? No fórum, hoje nós temos 5 varas cíveis. Salvo engano, na época, haviam 4. E eu cheguei, subi as escadas, escolhi uma secretaria, uma vara, né? E entreguei o processo, tudo ali, a cópia, tudo bonitinho. E a servidora muito educada, eu conheço, me lembro até hoje, né? Chegou e falou, qual que é o seu nome? Eu falei assim, eu sou Thaís. Ela falou, doutora Thaís, só que é o seguinte, ali embaixo, logo que você entrar no fórum, ao lado das escadas tem o setor de distribuição. Você vai passar lá primeiro, eles vão fazer através de uma máquina um sorteio para qual das varas, qual juiz vai julgar esse processo, essa ação que a senhora está iniciando aqui. E assim, me faltou o quê? Me faltava inteligência? Me faltava competência para ser advogada? Me faltava vontade? Não, mas me faltava uma experiência, né? Hoje nós temos um processo que ele é mais dinâmico. Ele é, inclusive, eletrônico. Né? Nós temos facilidade em distribuir, em achar qual é o caminho. Então, a gente descobre isso com maior facilidade. Né? Há tempos, né, há alguns anos, isso não acontecia. Mas também isso está ligado à minha falta. Você falou que fez estágio. Eu fiz um estágio no fórum, inclusive na 4ª vara, que na época era uma vara especializada de direito de família, que nós não temos mais em Poços de Caldas, infelizmente, uma vara especializada. E só que ali dentro do fórum eu não consegui sugar isso, né? Então, assim, eu acho que esses receios ou esses obstáculos no primeiro momento profissional, eles acontecem, serve para a gente contar agora ali que a gente tem uma facilidade em fazer isso tudo, mas eles são comuns, mas geram medo, Mariana. O que você acha do medo na advocacia? Se eu só contar também da minha primeira distribuição, eu fui na distribuição mesmo, certinho, mas eu levei impresso a minha ação. E aí chegou lá, a moça da distribuição falou para mim, olha, mas não tem como distribuir. Faltava a cópia, porque ela tinha que me entregar para eu ter o comprovante do protocolo e também a contrafé, né, que era o que entregava para a outra parte. Então, hoje isso já mudou e agora é bem mais prático, bem mais fácil, mas ainda assim tem muitos advogados que ainda têm dificuldade de mexer, né, no sistema. Aqui o nosso, né, é o PJE. Em São Paulo é o ESAGE. No Paraná é o ProJude. Então a gente hoje, né, a gente consegue trabalhar em vários estados por ser eletrônico. E aí a gente tem que acabar que o PJE, por exemplo, ele não é igual o ProJude. É completamente diferente. E a gente tem que ir fuçando, se inteirando ali para poder descobrir como fazer, né? Sim. Mas tem cursos para isso também. Então, assim, a facilidade hoje é enorme, né? E, Mariana,
Eu acho que é importante também para quem está aqui nos ouvindo hoje, nesse primeiro episódio, nós contarmos como a gente se conheceu, né? E por que foi te dar essa ideia de criar o Instituto de Direito de Família na prática. Vamos contar um pouquinho para eles? Vamos. Aliás, até uma coisa que a gente não falou ainda, nós duas somos membros do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e nós fazemos parte do núcleo do sul de Minas, né? E a Thaís entrou logo depois de mim nesse núcleo do sul de Minas, e também hoje nós também fazemos parte da Comissão da Advocacia Extrajudicial e Direito Notarial do IBDFAM Minas Gerais, né? E a gente tem um grupo, né, esse do sul de Minas, a gente tem um grupo no WhatsApp com as atividades, as coisas que a gente tem que fazer. E a Thaís entrou, se apresentou lá no grupo, e a gente começou a conversar ali no grupo, né? E aí, com o Instagram, a gente conversando, ela postando, eu postava. Um dia a Thaís me chamou e falou, né? Nossa, eu gosto tanto do jeito que você mexe no Instagram e tal. E aí eu falei para ela, olha, eu tenho uma ideia, né? Se você achar viável. E aí que a gente começou a sonhar junto esse Instituto de Direitos de Família na prática. Porque eu tenho certeza, que a ideia do Instituto, ela vem muito a corroborar, assim, a colaborar com essa questão que antes a gente falou, o próprio medo, né? Que é comum, mas para aquele que está sentindo, ele se acha isolado. Ele acha que o medo é só dele, porque ele acha que aquela dificuldade é só dele. Naquele momento em que eu fui distribuir a minha ação em qualquer vara, e não fui no setor de distribuição, né, eu me senti muito insegura para o próximo passo. E agora a gente trazendo aqui para a nossa área, que é o direito de família, muitas pessoas, né, sejam os advogados, sejam os estudantes, aqueles que são os apaixonados pela área familiarista, até os setores, você falou que é multifuncional, né, multissetorial, multidisciplinar, né, então até às vezes que prestam o trabalho da melhor forma possível, os assistentes sociais, né, que realizam os estudos sociais, ou o setor psicossocial, tem também dificuldade em relação a essa disciplina, a esse tema, que é muito específico, porque lida com questões que não são, muitas vezes, estritamente legais, né, em que a lei não vai conseguir o tempo todo resolver aquela questão se não estiver envolvida, conectada com outros setores. Né? Exatamente. Então, essa dinamicidade também do direito, né, e específica do direito de família, traz um pouco de dificuldade prático-profissional ligada a esse medo mesmo, a esse receio. Então, eu acho que o Instituto também, nesse sentido, não é a finalidade precípua, né? Temos muitas finalidades com o Instituto de Direito de Família na prática, mas eu vejo como um grande colaborador, assim, para quem for, assim, fizer essa adesão ao Instituto. Eu brinco com a Thaís que o Instituto, ele nasceu para dar a mão para os advogados, né? E, gente, não estou falando só de advogado iniciante, estou falando também daquele advogado que é generalista e está procurando um foco, né, que queira ir para o direito de família. Então, o Instituto, ele nasceu com a ideia de servir, de ajudar o advogado na atuação prática, né? Porque a teoria, a gente pega um livro, a gente lê, a gente dá um jeito. Isso, né? Mariana, eu também nem sei se eu usei o termo certo, né? Mas foi o que me coube aqui nesse momento da fala. É o medo, né? Quando eu falo medo mesmo, não é desmerecer quem está atuando ou quem pretende atuar, não é isso. Mas é saber que tem ali pessoas, advogados que passaram por essa situação. Sim. Então, acho que a gente expor e oferecer é de grande valia através do Instituto. Sim, e eu falo que é um medo mesmo, porque o advogado, qualquer área, ele toma decisões o tempo todo. E a gente fica mesmo com receio, né? Será que isso vai ser o melhor para o meu cliente?
E aí, como eu vou saber se vai ser o melhor para o meu cliente? Na verdade, a gente nunca vai saber se vai ser o melhor para o cliente, mas a gente tem que estar amparado e tem que ter muitos argumentos de valor para entregar para quem vai decidir isso, para aquele julgador que vai resolver aquela demanda, né? E também no nosso instituto, a gente também vai falar muito de mediação e dos acordos, né? Então, assim, esse medo, ele vai passando de acordo com o que a gente vai colocando na mochila. A gente vai colocando ali conhecimento, experiência e a experiência do outro, né? Ao contrário de muitas coisas práticas da vida que a gente fala que a experiência do outro não serve, as experiências do outro no direito de família e sucessões podem sim servir e muito, né? Então é uma troca muito grande. E o Instituto ele veio para dar essa mão, estender a mão e ter essa troca com o advogado, com o aluno e também com as outras áreas que estão ali interligadas com o direito de família. Eu vou retornar um pouquinho naquilo que nós estávamos conversando, que eu achei interessante. Esse fato da gente vir, né, de você sair do seu local, né, do seu local enquanto pessoa mesmo, eu enquanto Thaís, você enquanto Mariana, né, e se tornar aquilo que você desejou, né? A Mariana que veio de Santa Rita do Sapucaí, a Thaís que veio de São Gonçalo do Sapucaí. Hoje eu me sinto, tá? Uma advogada com autoridade para atuar no direito de família. E eu só consegui alcançar isso diante de muito estudo, né? E é por isso que esse desejo, talvez se eu fosse uma Thaís ali do passado, ainda na graduação, crua, né, comum que estejamos na área de especialização, é comum, você não tem especialização dentro da graduação ainda, correto? Eu me sinto satisfeita, mas eu vejo que aquela Thaís lá atrás talvez precisasse de algum apoio. Sim, eu também penso de algum a mesma incentivo. Você pensa assim também, penso, Mariana? E por isso essa ideia, né? Eu penso assim, que se eu tivesse alguém... Porque hoje, ou mesmo naquele tempo que eu comecei a advogar, o outro advogado, ele acha que você é um concorrente. Ele acha que você é um concorrente. Então, não tem nem boa vontade em tirar uma dúvida, em ajudar, né? Então, a ideia é essa, é você ter ali um apoio, ter pessoas com quem contar e dúvidas também, né? Você poder tirar suas dúvidas. Sim. Sem também invadir o espaço do outro, que às vezes também não quer tirar essa dúvida para você. Então, a ideia é essa, de você contar com pessoas, com profissionais capacitados, né? Igual você falou, hoje você é uma pessoa que tem competência no direito de família e sucessões, né? E eu também, graças a Deus, posso também dizer a mesma coisa. É muito estudo, muita dedicação e também muita experiência. A experiência também conta. Sim. Eu vejo hoje, na verdade, eu comecei a lecionar nossa, meu Deus, eu vou contar isso. Em 2012, tá? Tenho bastante orgulho de dizer, na Faculdade de Casa Branca, que é interior de São Paulo, é a FACAB. E depois, em 2014, eu estava na PUC, hoje eu estou na Anhanguera, Faculdade de Direito de Poços de Caldas. E hoje eu tenho colegas profissionais que foram meus alunos. E quando um aluno me diz assim, olha, eu escolhi o direito de família, olha, eu chego até a me emocionar, porque eu me lembro das aulas, porque aquilo me deu uma vontade de atuar especificamente nessa área. E esse aluno, que já é competente para tanto, às vezes me procura enquanto profissional já para sanar uma dúvida, enquanto colega, porque não há nada de mal a gente ter as dúvidas, sim, não é? Então, eu me sinto, inclusive, feliz de ter essa troca com o aluno que hoje é meu colega profissional, com os alunos que ainda se tornarão e com os advogados que talvez tenham um escritório, mas que não atuem nessa área de especialidade,
que também desejam aí até um parecer dentro de um processo, é uma opinião, né? Então, eu acho que isso no direito é muito legal, é uma tendência que que deve ser disseminada, porque qual que é a intenção, Mariana? É a gente entregar o melhor para o jurisdicionado. Né? O cidadão que vai te procurar, que é o que a gente chama de cliente, ok, além de ser a sua remuneração profissional, você vive da advocacia. Né? Eu e você, a gente vive da advocacia familiarista, ok, podemos dizer assim, mas quanto mais especialidade, quanto mais dedicação você tem para esse jurisdicionado, melhor vai ser, inclusive, né, a gente deseja que seja assim, a prestação jurisdicional que vem do próprio poder judiciário. Você precisa entregar também o juiz, né? Eu falo que a minha primeira pós-graduação e especialização foi em direito processual, porque eu era também uma amante do direito processual civil na faculdade. Eu tratei ali do dever constitucional do juiz fundamentar as decisões dele. E eu sei muito bem que o juiz precisa do arcabouço processual para ele formar a sua convicção. Quem dá isso para ele é o advogado. Mas também me chateia muito quando o advogado entrega, por exemplo, um trabalho vazio nessa questão do direito de família. Inclusive, assuntos que nós trataremos com certeza daqui adiante são os princípios constitucionais do direito de família, que muitas vezes deveriam ser usados com muita cautela, eles são usados à torta e à direita. Com certeza. E o juiz também, eu falo assim, que o que a gente estuda, o que a gente carrega, o que a gente coloca numa petição inicial, isso tudo também está inspirando o juiz. Sim. Né? Ele vai olhar ali as duas partes, as duas petições. E aí depende muito da argumentação que a gente vai fazer. E eu brinco muito assim também com os colegas que às vezes pedem ajuda, que a gente pode sim criar tese. Eu ia te perguntar isso agora. Você cria tese, Mariana? Crio tese. Eu estou fazendo mestrado onde você fez, né? Você fez aqui também na Faculdade de Direito daqui. Em Constitucionalismo e Democracia. Isso mesmo do meu. E aí no mestrado a gente aprende a interpretação, né? E então, agora, depois que a gente aprende... E olha isso, né? Eu tenho 16, quase 17 anos de formada. E esse negócio de interpretação passou batido. Se eu tive, eu não sei se eu tive na faculdade. E agora, no mestrado, a gente aprende coisas... a gente vê muita coisa que é, assim, sensacional e que a gente não tinha visto. E uma delas é interpretar, né? Então, eu achei assim sensacional, porque eu posso interpretar um artigo da forma que eu acho melhor e mostrar para o juiz essa interpretação, né, da forma que eu quero que ele veja. E aí a argumentação que a gente vai usar e essa interpretação que a gente vai fazer vai ajudar no nosso pedido. Sim, mas a gente sabe, né, Mariana, que os advogados, inclusive, eu me incluo neles, muitas vezes a gente tem uma dificuldade ou até um receio em criar a tese que a gente deve criar, porque, como você mesmo repetidamente diz, no direito de família a legalidade não basta. Nós sabemos que nós somos um sistema civil law e não common law. Né? Então, a gente tem que seguir o que está na lei, a gente tem que seguir o que está na lei. Nós não temos o direito costumeiro. Ou seja, para cada decisão vai formar ali uma sentença. Para cada processo vai formar uma sentença ou numa decisão do tribunal um acórdão, e decisões reiteradas no mesmo sentido se tornam jurisprudências, e aí elas vão até para análise, muitas vezes aquela questão, aquele tema de uma repercussão geral no STF, no Superior Tribunal Federal, que é onde ali vai delimitar, né, essas interpretações que podem ser ou não divergentes. Então, eu falo que a gente quer criar tese, deve criar tese, porque a legalidade não vai bastar, mesmo no direito de família, mas nós temos essa dificuldade. Estamos contrariando a lei? O advogado vai ter esse conflito, e aí entra a nossa até ponderação de princípios, né? Nos hard cases, que a gente chama, né? Decidir os casos difíceis. Nós vamos aplicar os princípios constitucionais do direito de família em detrimento de uma legislação específica, seja do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso. Numa petição minha,
acho que foi uma impugnação que eu fiz, eu utilizei do princípio da ponderação para mostrar para o juiz o que eu estava falando, que Isso era é mais maravilhoso. viável. Então eu acho assim que é muito legal mesmo a gente estudar e ampliar os horizontes para você ter de onde tirar. E igual você falou, a gente deve criar tese? Deve, mas a gente tem que ter uma base para aquilo e tem que ter lógica, né? Então eu acho assim, não é contrariar a lei. A gente vai, lógico, observar tudo o que tem na lei e vai ler nas entrelinhas, que é um episódio também que a gente está programando para vocês, para aprender a ler nas entrelinhas. E aí um caso, né, que eu estava comentando com a Thaís, que eu coloquei no meu Instagram ontem, se o interditado pode deixar testamento. Se a gente for olhar a letra da lei, a letra fria da lei, ele não pode. Mas e se a gente ler nas entrelinhas? A gente vai achando artigos para ponderar e falar, em tais situações, sim, ele pode. Né? Um exemplo que eu dei é que se ele pode deserdar, né, dentro dos limites, é lógico, estabelecidos na sentença, se ele pode deserdar, por que não deixar um testamento, elaborar um testamento? Então, isso é ler nas entrelinhas, isso é criar uma tese. Né? E isso é muito interessante. E o que a gente quer aqui com esse instituto é que o advogado esteja apto a criar teses, a ler nas entrelinhas e a percorrer aí caminhos inimagináveis. Bom, é isso, pessoal, sobre o que a Mariana falou agora. Eu queria chegar nesse ponto, Mariana. Nesse sentido, o Instituto, ele não nasce como esse nosso Instituto de Direito de Família na prática, com uma intenção vazia. Para aplicar aquilo que você fez, a ponderação de princípios, e você usou princípios constitucionais, suponho eu, e princípios constitucionais do direito de família, porque você conhece a fundo o direito de família. Né? Você não coloca ali o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o nosso princípio aí maior da Constituição Federal, e para o nosso direito de família está ao lado agora do princípio da afetividade, que embora não previsto constitucionalmente, escrito em nenhum local, é o que vem reger aí as relações, né, do direito de família. Mas você só fez isso porque você estudou para tanto. Você não foi capaz, você não seria capaz de criar uma tese processual, uma tese de defesa, uma linha de defesa, sem ter a especialidade. E essa especialidade, ela encontra dificuldade justamente no fato daquilo que também nós já conversamos, da dinamicidade no direito de família, porque nós passamos por uma evolução da sociedade. Né? Que se a gente for falar do Código de 1916 para o Código Civil de 2002, pensa na extensão do período e das modificações das relações familiares, das relações em que a mulher era vista somente ali como coisificada, na verdade, né? O afeto, se a gente tanto discute afeto hoje, também lá atrás, né, num passado bem distante, ele não era a questão maior do direito de família. Né? As crianças e as mulheres, inclusive, elas eram colocadas ou postas aqui naquele conjunto familiar sob outro aspecto. Né? E agora ele ressurge e ele vem até considerado como princípio. Então, diante dessa evolução, dessa dinamicidade e dessa modificação, que eu entendo que, por bem, né, nós temos novos modos de constituir família, nós temos autonomia da vontade, menos intervenção do Estado, mas, ao mesmo tempo, isso põe a refletir o quanto o direito e o direito de família precisa ser acompanhado de uma outra forma, repetindo que nós estaremos sempre um passo atrás da sociedade. E aí a gente se põe a pensar, né, através dessa ideia que a gente teve de crescer, de fazer, de realizar esse projeto, que é o Instituto de Direito de Família na Prática, qual é a dificuldade do advogado? Né? Porque é até um mito quando a gente fala que atuar no direito de família é fácil.
É fácil atuar no direito de família, Mariana? Não é fácil. Aliás, eu falo assim, é fácil para quem quer que seja fácil, né? Então, se eu faço tudo de tudo, amando o direito de família, que é fácil. Mas se você estudar a fundo o direito de família e você quiser realmente resolver as questões do seu cliente e da família dele, não é fácil. Não é fácil. Eu falo assim que até a gente entra na família da pessoa e também no emocional. Então, são questões que, mesmo que envolvam patrimônio e não só o afeto, Sim. são questões íntimas, são questões que a pessoa, às vezes, não quer nem se expor e que ela está sofrendo muito. E aí, é fácil resolver uma coisa dessa? Não é fácil, porque aquilo é muito grande para o outro. O problema do outro, né, nessa questão do direito de família, nas questões, nos conflitos que são oriundos das relações afetivas, né? Eles são problemas que são muito caros àquelas pessoas, né? Então, você resolver, você tentar, né, ajudar, judicialmente falando da advocacia, essas pessoas que passam por esses problemas, que viram conflitos, que vão ser apreciados pela justiça, requer bastante cautela, porque vai ter um resultado prático na vida dessas famílias, não é? Então, assim, eu acho que é até válido a gente falar aqui, conversar, que esses métodos que hoje a gente também vê como um fomento a que sejam implementados ou não, que são os métodos alternativos, as soluções mais adequadas para aqueles conflitos que são levados ao seu escritório para serem, né, analisados. Você precisa lhe dar um parecer de qual caminho vai ser tomado. Quais são as possibilidades que dentro de um processo aquilo vai acontecer? Ou se tem uma possibilidade de antes de existir um diálogo entre as partes? Né? Essa questão do acordo, né? A gente usa mais como esse termo, é o acordo, mas ele é um diálogo, ele pode ser buscado pelo advogado, ele deve sempre ser buscado pelo advogado? Thaís, eu gosto muito de tentar, pelo menos, conversar com as duas partes, e não só aquela que me procurou. Não é que o advogado tem que fazer acordo, porque tem casos que não vai ter mesmo, não tem condições, né, de resolver entre os dois. Mas tem casos que, inclusive, a gente já conseguiu resolver no escritório sem eles falarem um com o outro. E foi feito acordo. Então, assim, quando eu falo de que o direito ele precisa interagir com outras disciplinas, eu gosto muito, e no escritório eu atendo as questões familiares com uma psicóloga junto. Então, a gente tenta ali fazer isso, lógico, conversado. A gente primeiro oferece isso para o cliente, a gente pede autorização para falar com a outra parte, e aí é feita uma reunião, todos nós, né? As duas partes, a psicóloga e eu. E aí, nessa reunião, é como se fosse uma mediação. A psicóloga ali intervém nas questões familiares mesmo, de emocional, da criança, quando tem criança envolvida, ou da partilha também. Mas quem vai criando ali as situações, vai criando as opções de resolução, as próprias partes. Então, quando isso dá certo, isso é muito bom, porque ela já sabe exatamente o que vai acontecer e a situação vai ficar resolvida. Agora, quando a gente vai, né, para o judicial e o juiz dá uma sentença, uma das partes não vai gostar. E aí ela tem só que cumprir. Então, foi resolvido o conflito? Isso, é o que muitas vezes eu falo com o cliente, com quem chega lá e pretende resolver uma questão. O processo vai ter uma sentença, ele vai ter um final, né? Pelo procedente ou pelo improcedente. Só que ele pode não resolver o conflito.
Quanto mais diálogo você tem, um diálogo possível, como você disse, né? E tem causas também que são exceção, né? Que envolvem também violência, diversos tipos de violência, que pode ser física, emocional, patrimonial. Nós vamos tratar disso também, né? No decorrer dos episódios. Mas o acordo, ele tem que ser fomentado quando ele é possível, né? Se ele é possível, a gente tem que entregar isso para aqueles que estão nos procurando. Mas, por exemplo, a gente falando disso agora me remete à própria questão da guarda compartilhada. A gente sempre deve indicar essa guarda para o cliente, né? Ela é porque nós vemos agora que ela é a que é considerada, a gente fala, é a modalidade melhor a ser oferecida. Até, né? Então, a gente fala legal, né? Exatamente. Ela é uma modalidade legal de guarda. Então, assim, as pessoas perguntam, né? O cliente chega e fala assim, mas eu preciso fazer a guarda compartilhada? Obrigatoriamente tem que ser unilateral? Se a guarda é compartilhada, então eu não vou precisar pagar alimentos? Tem todas essas dúvidas. E às vezes o advogado que ali não atua especificamente naquela área ou ainda tem aquele desejo, mas não iniciou na prática, ele vai falar, olha, tem que ser a legal, tem que ser a compartilhada porque ela é a legal. Mas você precisa saber qual é a peculiaridade do caso, né? Tem muitos também que falam que não precisa pagar pensão na guarda compartilhada. Que não precisa pagar a pensão. E outra questão, e aí também se indica ou não indica, e aí a gente fala, né? Estava falando dessa possibilidade de acordo, possibilidade de diálogo. É importante deixar muito claro para as partes, se essas partes te procuram conjuntamente ou concordam que você seja o advogado de ambas, é que essa guarda compartilhada, ela envolve obrigações, direitos de forma compartilhada, ok, mas existem coisas que são inerentes tanto do pai quanto da mãe, que são decorrentes da parentalidade, do poder familiar, né? Isso tudo tem que ser observado. Então, não pode também aquele pai ou aquela mãe escolherem, acharem que a melhor forma é compartilhada, mas não exercer o seu papel corretamente dentro dessa divisão igualitária de obrigações, de direitos e deveres. Então, e uma coisa também que tem que ser observada é a própria dinâmica desse casal, né? Então, assim, não é que a guarda compartilhada é uma guarda que, dependendo da família, é excelente. Exato. E tem famílias que aquela guarda compartilhada não vai se encaixar. Então, tudo isso depende dessa análise que a gente faz do cliente, né, do outro também, da outra parte. Sim. E aí, toda essa técnica, é uma técnica, né, que a gente aprende. Isso tudo a gente aprende na prática. E, Mariana, nós estamos falando aqui de guarda e, indiretamente, nós falamos o quê? Do divórcio. Estávamos aqui supondo, no nosso exemplo, que haveria aí um divórcio, não importa se consensual, se litigioso, mas as partes estão procurando, então, um diálogo em relação a essa guarda. O direito de família só trata de divórcio e de guarda, porque esse também é um mito, não é? Também é um mito. Eu vejo isso como um mito. Então, Mariana, me fala como que é também no teu escritório, para a gente poder contar aí para quem está nos assistindo, que é um mito achar que o direito de família está, né, ligado somente ao divórcio, né, a divisão de bens, e a gente fala dos regimes de bens, e a questão da guarda dos filhos. E na verdade o direito de família é muito amplo, muito amplo. Então, assim, tem muitas ações, muitas questões que podem ser trazidas para o advogado familiarista. E hoje também, assim, a gente tem até que comemorar que muitas dessas questões a gente consegue resolver no extrajudicial, né? Inclusive o uso capião. Mas o uso capião, o que tem a ver? Sim, está dentro, né? Então, são questões familiares, né? A moradia, a própria saúde mesmo, né? As crianças que têm alguns tipos de transtorno, como... Com certeza. O espectro autista. Então, são questões que são, sim, de família. São da família, né? E além das questões patrimoniais.
Sim, e que hoje, né, a gente consegue perceber que eu vejo como uma tendência o direito de família a alcançar aí um campo maior do extrajudicial quando a gente fala do âmbito contratual, né? Eu acho que precisa ficar claro também que não existe a determinação, por exemplo, de um regime de bens. Existe uma indicação de que, se não for feito, for eleito aí pelo casal, e eu estou falando de casamento, depois a gente entra nas questões da união estável também dele para frente, de qual regime de bens vai reger a tua relação patrimonial, da sua relação afetiva, né? O Estado é quem diz como vão as partes aderir a esse regime de bens, só que na questão contratual é possível que exista um contrato que trate tanto do seu planejamento, vamos falar monetário, patrimonial, quanto afetivo, daquela relação que vai surgir ou que já existe. Né? O advogado tem um pouco de medo ainda de sugestionar. Né? E isso tem tudo a ver com a autonomia da vontade, com o Estado menos intervencionista possível, inclusive com uma forma de deixar de sobrecarregar o judiciário com questões em que as partes conseguem resolver. Né? Mas essa é uma decisão que agora tem que ser tomada? Ok, pode até ser modificada no futuro. Mas ser tomada agora evita que lá no futuro, na hora da divisão de bens, aí eu estou falando de divórcio, né? E também na hora do evento morte, né? Que a gente, né? Que é diferente, acontece, né? Para o mesmo regime. Exatamente, que no momento da sucessão você é herdeiro, você é meeiro. Então isso tudo, quando o cliente procura, tem que ser muito bem esclarecido, né? E se ele tem uma dúvida de qual regime de bens ele vai escolher para aquele relacionamento que vai se tornar formal aos olhos dele, né? E aí a gente discute isso em outro momento, se o casamento é melhor, se a união estável é melhor. Não tem o melhor, é melhor para aquele casal, né? Mas eu me ponho a pensar aí que o direito de família tende a ser cada vez mais extrajudicial, tanto na forma em que você resolve as suas questões posteriores, os seus conflitos, mas na forma da prevenção também. Sim, e tanto para casamento, união estável, quanto também para um planejamento sucessório. Eu falo assim que é tendência agora esses contratos, né? Hoje a gente tem o contrato de namoro, o contrato de união estável. Então, essas questões contratuais, elas são tendência. O planejamento matrimonial, ele está sendo cada vez mais procurado e isso é excelente. Isso é uma forma de você ficar bem com o outro, com o seu parceiro afetivo, dentro do relacionamento, já sabendo como aquele relacionamento vai funcionar. Então, isso, eu até brinco que não é vergonha nenhuma você tocar nesse assunto, né, com o namorado, com a pessoa que você pretende morar junto, que você pretende casar. Então, isso está caminhando, sim, para uma tendência, assim como o planejamento sucessório. Né? E isso tudo, o advogado familiarista, ele consegue resolver de forma rápida e extrajudicial, né? Todas essas questões. E ele consegue também trabalhar com essa prevenção do conflito depois. Porque a gente escolhe um parceiro, a gente quer que seja para a vida toda, mas ocorrem imprevistos, ocorrem questões que a gente não estava imaginando e que essa relação acaba. Então, a gente precisa, sim, pensar nesse planejamento matrimonial. Sim. Então, fora essa questão, né, pessoal, que é do casamento, que é do divórcio, que são temas que sempre serão aí os temas afetos ao direito de família, como as relações conjugais e a guarda desses filhos que a gente chama da prole, né? O resultado aí que vem desses casais. São temas, né, Mariana, do direito de família, mas que são só alguns temas. Por exemplo, nós temos hoje as famílias ectogenéticas, né, que são aquelas oriundas de qualquer procedimento que seja
intrauterino, Exatamente, que são as consideradas fertilizações in vitro, inseminação artificial, ou seja, que não é aquele considerado, a gente diria, o modo natural de se fazer ou de ter um filho. Então, nós temos o que vai resultar dessas relações, desses filhos, um direito sucessório, qual é a forma, se um embrião ali é de quem, pertence a quem, se vier a falecer uma dessas partes, né? Então, o direito de família, ele também trata disso, né? O direito de família vai trazer também toda essa questão dos idosos, e hoje nós temos a discussão que está lá, né, tema de repercussão no STF em relação à obrigatoriedade do regime de bens para os maiores de 70 anos. E nós temos também as famílias multiespécies, né? Quando que a gente discutiria se um bicho doméstico, né, um animal de estimação considerado, né, como um membro da família, para aquela família, por que não as pessoas que estão saindo de relacionamento não podem discutir os direitos desse pet, né? Mas a gente falava disso há tempos? Não, a gente não falava, inclusive, da responsabilidade civil na questão do abandono afetivo, que também pode ser o abandono afetivo inverso. Então, o direito de família não se restringe ao divórcio e à guarda, né? Então, assim... É muito amplo. E, assim, os episódios, a gente vai trazer esses temas, né, que são do direito de família, mas também atualizados. Não só o que está na lei, mas também a gente vai trazer, né, para vocês o que está sendo decidido naquele momento que a gente vai estar falando com vocês. O que é a tendência, o que está sendo, né, observado nos tribunais, e isso faz muita diferença para quem quer se especializar no direito de família e sucessões. Sim, eu até falando aqui, né, com quem então está nos ouvindo, está prestigiando aí nosso primeiro episódio do podcast Instituto de Direito de Família na Prática, é nesse sentido, além dessa atualização, o aspecto prático profissional, né? O juiz deu uma decisão, ela é uma decisão interlocutória. Muitas vezes na prática a gente tem dúvidas se vai embargar declaratório, se vai fazer o agravo de instrumento, qual que é a regra, vai pedir efeito suspensivo, então a gente tem dúvida. E a decisão, Mariana, que a gente toma dentro de um processo, ela tem a ver com o resultado e vai determinar o caminhar desse processo. Então, assim, eu penso que a gente pode até, né, finalizar aqui a nossa conversa, que está maravilhosa e muito gostosa, eu acho que se estenderia, falando disso, dessas dificuldades prático-profissionais, da intenção do Instituto, né, em colaborar, em fortalecer tanto nós, advogados, quanto outros setores que estejam envolvidos, também os estudantes de direito. O judiciário, muitas vezes a gente dialoga com juízes e assessores que estão muito abertos e agora sim, justamente por essa dinamicidade do direito de família, eles querem ouvir qual é a questão real daquele processo. É preciso a gente voltar os olhos para o objeto do processo no direito de família, porque ele não é estritamente legalista, não tem como ser. E eu queria que você complementasse aqui para mim essa ideia do Instituto, que eu estou muito orgulhosa de iniciar esse projeto tão lindo e de tamanha responsabilidade. Eu jamais me colocaria aqui com você disposta a entregar atualização jurisprudencial, né? Forma de trabalhar na prática para melhorar o serviço para o cliente, para o judiciário também, se a gente não fizesse isso com seriedade. Eu não entraria num projeto que não tivesse uma finalidade real, tá? Então, assim... o Instituto, ele vai acompanhar, a gente chama de mercado, mas são os tribunais, né? Ele já acompanha. Então, ele vai trazer toda essa atualização para os alunos do Instituto, né, para os advogados. Além dessa atualização, ele vai trazer a prática mesmo, né, igual você falou, de decidir qual vai ser
o recurso, né? Qual caminho vai seguir, uma tutela provisória que não foi dada no início do processo, eu posso pedir depois. Então, a gente vai tratar de todas essas questões práticas mesmo. E, além disso, nosso projeto é um projeto assim, muito amplo, que a gente quer trazer bastante ajuda mesmo para os advogados que vão optar pelo direito de família e sucessões. Um acompanhamento mesmo, estudos de caso, trocas, né? Essas trocas são muito importantes, que às vezes o que um advogado fez num processo pode, igual eu falei no início, pode servir para a gente em outro processo, às vezes ele inovou. Sim. Né? Então, eu falo assim, gente, a gente pode criar precedente. Exato. Então, nesse ponto é muito importante, né? Atualizações e aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento está estritamente ligado ao fato de você estar se atualizando. Se você, advogado, estiver por fora, né, das decisões que estão acompanhando a sociedade no que diz respeito ao direito de família, você não consegue se aperfeiçoar. E outra coisa, saber ler essas decisões, saber ler uma jurisprudência. Né? Que Com certeza. Quando a gente começa, a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe ler a jurisprudência. Então, assim, tudo isso concordo. Para ajudar mesmo os colegas a embarcarem nesse direito que é tão maravilhoso. Sim, bom, então assim, eu estou muito feliz com a realização do nosso primeiro podcast, do primeiro episódio, na verdade, do podcast. Eu falo com toda assim, certeza de que é um projeto que vale a pena. Quem quiser seguir, estar com a gente, né? Vou finalizar hoje aqui a minha fala e acho que a Mariana traz isso para nós também. Eu tenho o meu Instagram, tá? Que é o Instagram pessoal, que é Thaís com H, Thaís R. Azevedo, Azevedo com Z. E podem me acompanhar por lá, porque vão sair as novidades, inclusive vamos divulgar tudo que diz respeito ao Instituto de Direito de Família na Prática, né, Mariana? E aí deixa aí o seu recado também. O meu Instagram é Mari Goulart Vilela. E assim, a gente está deixando esse Instagram agora porque o Instagram do Instituto está sendo construído. O Instagram, o nosso site, a gente vai trazer aí para vocês muita novidade e muita coisa boa. Então, não deixem de acompanhar, tá? Esse foi o nosso primeiro episódio. Foi muito bom estar aqui contando isso para vocês, que para nós é uma felicidade, um sonho realizado. E espero que vocês gostem e continuem acompanhando para ficar sempre atualizado. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, no nosso Instagram, pode deixar também lá os recados, né, de sugestões de como acham que esse instituto pode colaborar com quem queira aderir às nossas ideias e tudo mais. Nós estamos abertas, tanto eu quanto a Mariana, a conversar, a trocar ideias lá para que seja cada vez melhor, tá? Um abraço. É isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima.